Louvado seja Deus. Salmos de número 101. Vamos ler o versículo 6 para a gente começar o ensino. Glória a Deus. Esse dia hoje foi bastante corrido, não sobrou tempo, irmão. Chegamos tarde em casa aí, tem aquela luta na mente. Meu Deus, o que ensinar, né? Mas na hora sim, veio aquele sinalzinho, né? Aquela palavrinha. E uma palavrinha gerou um ensinamento muito forte. Vamos falar de um assunto hoje, irmão, muito forte. É muito importante esse que nós vamos aprender aqui hoje. Já conhecemos, já sabemos, mas é necessário explanar um pouquinho mais, né? Para a gente entender esta palavra e o propósito que Deus tem em cima desse assunto. Amém? Vamos aprender, é muito forte. Nós precisamos melhorar cada dia na presença do Senhor. Não podemos perder tempo na igreja, irmãos. Nós precisamos. Depois desses 4 dias, eu voltei mais impactado ainda. O Evangelho. Realmente Jesus veio para anunciar o reino dos céus. Nós estamos vivendo aí um evangelho, está crescendo demais, né? O evangelho, mas não se prega todo o evangelho. Não se prega também aquilo que Deus falou para não fazer. A gente vê um evangelho que só, né, de bênção e vitória, mas não se prega aquilo que o Senhor falou para não fazer, né? E aquilo que tem que ser feito também quase não se prega. Amém? Nós precisamos valorizar a nossa salvação. E por isso eu trago o assunto assim, porque a minha preocupação é preparar o rebanho para a vida eterna. Amém? E principalmente eu não quero perder a salvação. Fala para o seu irmão, você quer perder a salvação? Então vamos para a porta estreita, irmão. Glória a Deus. O negócio é porta estreita mesmo. Amém? Vou ler o versículo 6, depois o irmão senta com a Bíblia aberta. Vamos meditar alguns versículos. Eu estava estudando um pouco assim à tarde. O tempo foi curto, mas irmão, é tanta referência, é tanto assunto que se fosse pegar, nós ia ficar aqui até 11 horas, olha lá antes se acabasse. E muita revelação forte. Vamos ler? Está assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Pode se assentar glorificando a Deus. O salmista Davi, ele promete aqui a Deus andar, né, perante Ele com sinceridade e opor-se contra os ímpios. Louvado seja Deus. Ele fala nesse salmo, né, orientado por Deus, Deus falando, os meus olhos, Deus falando, meus olhos procurarão os fiéis da terra. Glória a Jesus. Olhando para esta palavra, irmãos, a gente tem 20 anos servindo a Deus, 22, né, de altar já temos 18, e a gente já passou por muitas fases no Evangelho, e cuidando de pessoas, e vendo acontecimentos. Parece que ninguém vai ser salvo, meu Deus. Olhando pelas palavras, pelas revelações, pelos assuntos, né, que Deus coloca na tua palavra, parece, mas não vai ter salvação, irmão, em nome de Jesus Cristo. A gente tem assuntos mesmo, igual a gente já pregou lá na festa. Meu Deus, chega dói na gente, irmão. Tem hora que dói a palavra da gente, parece que vai para o inferno, né? Mas a palavra é para isso mesmo, para a gente mostrar que a gente precisa buscar mais, melhorar mais, se acertar mais, né? Não deixa o diabo colocar dúvida na sua mente que você não vai ser salvo. Não, só parece, porque dá tempo ainda está em tempo de você ouvir a palavra e tomar uma posição. Quem sabe não tomou posição em alguma área ainda, mas dá tempo de você ouvir a palavra, abrir o coração, aceitar a palavra e fazer conforme a palavra. Mas olhando para o texto, a gente vê assim, meu Deus, quem vai então? Parece que não vai ninguém, né, irmãos? Meu Deus, é tão... Porque se você for começar a discernir assim a palavra e buscar os textos, é assustador, irmãos. E quem sabe hoje pode assustar você. E se assustar é bom, irmãos. É bom sair daqui assustado mesmo, para tomar uma posição diferenciada no Evangelho. Amém? Olha aí, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Amém? Lembra lá no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 8? Capítulo 6 em seguir, Deus ele resolve dar cabo à sociedade, à raça humana, de tanto pecado que tinha, irmão, de tanta, né, traquinagem, de tanta prostituição, de gente matando,
para lá e matando para cá e prostituindo, e Deus se arrependeu de fazer um homem, e ele falou que ia mandar o dilúvio sobre a terra, acabar com a raça humana, mas ele olhou lá para baixo e viu quem? Um fiel lá, Marcelo. E hoje a gente percebe, tem pessoas que falam assim, não dá para servir a Deus, não dá para ser fiel, porque o mundo está corrompido. Naquela época também estava corrompido, irmãos. O texto fala que estava corrompido, era corrupção demais. E Deus olhou e achou um fiel e um reto lá. Então tem jeito sim, irmão. Nós às vezes se estribamos na situação, o mundo está muito corrompido, o próprio evangelho, as igrejas estão corrompidas, mas não, eu e você podemos fazer a diferença. Nós que ouvimos a palavra podemos pegar o exemplo daquela nação que morreu no dilúvio, irmãos, mas podemos pegar o exemplo de Noé, que andava ali fiel e reto no meio da nação corrompida. Fala para o seu irmão assim, ó, eles são corrompidos, mas você não. Alguém que serve a Deus com você, que serviu ou serve, pode se corromper, mas você não. Coloque isso na mente, não importa quem vai se corromper, mas você determina que não. Determina que você vai ser o quê? Fiel na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor vai para os olhos do Senhor procurarão o quê? Os fiéis da terra para estar com Ele. Só vai estar com Ele quem é fiel. Já entendeu o que eu vou falar sobre hoje? Sobre fidelidade. O assunto hoje é fidelidade, porque só vai estar lá para servir Ele no céu os fiéis. Os infiéis não vão estar lá. Glória a Deus. E nós somos chamados para ser fiel. Glória a Deus. E aí, irmãos, lembra lá quando fomos batizados? Uma autoridade eclesiástica batizou a gente. Eu não sei aonde você foi batizado, é que nós temos costume de perguntar para o candidato, né? Você promete ser fiel a Deus sobre todas as coisas? Você fala, prometo. Nós falamos isso, né? Ali já sela uma aliança que você fez, um pacto com o seu Senhor, de ser fiel sobre todas as coisas. Não é sobre uma coisa ou alguma coisa, é sobre todas as coisas. E talvez naquele momento a gente está impactado, primeiro amor, você nem lembra das coisas. Você quer falar, eu creio, eu quero ser fiel. Glória a Deus. Então ali, irmãos, quando você faz aquele pacto no batismo das águas, você faz uma promessa e promete ao seu Deus de ser fiel sobre todas as coisas. É como se fosse um casamento. Quando um casal, homem e mulher, né, chega até uma autoridade eclesiástica também, ela faz os votos ali de ser o quê? Fiel. E ali a autoridade pergunta: em que momento você vai ser fiel? Na alegria, na riqueza, mas também na doença, na pobreza. E a gente está ali na frente diante de Deus primeiro, né? Da autoridade eclesiástica, de várias testemunhas. A gente fala, prometo ser fiel, né? E quantas pessoas não foram fiel, até na vida conjugal. E eu fiquei imaginando, rapidinho lá em casa, eu falei, se uma pessoa, olha como é que é difícil, irmão, a gente tem que se converter. Se na sociedade alguém não é fiel, né, com o outro, que vê, que namorou, que sentiu aquele amor, que abraçou, que se beijou, que deitou junto. Marcelo, eu fiquei assustado com esse negócio, que eu fiquei pensando. Você imagina com um Deus que não vê? Não é tremendo você imaginar isso? Rapidinho eu estava lá montando isso aqui, eu falei, meu Deus, os namorados se amam tanto quando começam a namorar. É um amor tão grande, um fogo, uma chama, né, que está sempre junto, aquela saudade de estar junto. Já pensou? Esse casal que fez isso, que participou disso tudo, e ainda tem alguns que é infiel um com o outro. Imagina, irmãos, nós sermos fiel a Deus que a gente não vê, é só pela fé, só sentimos eles, temos uma fé que Ele existe, que Ele tem uma promessa para nós. Mas se a gente trai uma pessoa, é infiel com a pessoa que a gente falou que ia amar, que ia estar junto, até que a morte nos separa,
e alguém traiu alguém, e quando acontece isso, a infidelidade, o que acontece? Quebra, né? Quebra uma coisa tão grande, irmão. Aquela pessoa passa a desconfiar da outra, perde aquela confiança. Será que Deus pode confiar na gente, irmãos? É forte ou não é? Ou seja, em tudo nós temos que fazer o quê? Aprender. Não importa se aconteceu alguma coisa, você foi infiel com o companheiro, com o namorado, com o pai, com a mãe, com o amigo, mas não seja mais. Porque se eu continuar sendo infiel com alguém que eu vejo, que eu aprecio, imagina se você conseguir, eu vou continuar sendo fiel com o meu Deus. Eu tenho caso, irmãos, aqui na igreja aconteceu, eu conheço pessoas, não falar assim, que é crente, mas já foi infiel com o seu parceiro por 3 vezes Cristo. Como é que vai ser com Deus? Ou 2 vezes, ou 3 vezes? Como pode uma pessoa que já traiu a outra, que foi infiel 2, 3 vezes, vai ser com Deus? Por isso que é difícil a salvação, por isso que é difícil a vida eterna. Porque com alguém que vê, porque teve um probleminha, porque faltou alguma coisa, não alcançou o desejado, já foi infiel, traiu aquela pessoa, imagina com Deus. Para mexer com você mesmo que eu estou aqui. Fala para o seu irmão, está entendendo, irmão, o mistério? Por isso que às vezes, irmão, alguém está na igreja, mas olha, a salvação está em jogo. Precisa de uma transformação, de uma mudança muito grande acerca da palavra. Porque ela está falando aqui de fidelidade, irmão. Sabe o que a palavra fiel significa? Que cumpre aquilo que se obrigou a fazer. Fiel é isso. Você na aula, no batismo, você obrigou a ser fiel a Deus em todas as coisas. Amém? Então eu tenho que cumprir essa fidelidade. Fiel é que cumpre aquilo que se obrigou. E falando de obra então, Marcelo, quando é chamado para a obra e alguém tem esse desejo, essa vontade, eu quero ser obreiro, eu quero ser diácono, eu quero ser presbítero, eu quero ser missionário, eu quero ser o pastor. Já pensou que você está assumindo? Aí você tem que fazer o quê? Ser fiel para cumprir aquilo que você se obrigou a ser. Olha que negócio forte, irmão. Eu preguei na sede aqui, vou mostrar versículo, que quem assume algo com Deus na obra e não faz, perde a salvação, perde, irmão. Porque é uma infidelidade. Os irmãos entendem isso? Você parou de ser fiel naquilo que você cumpriu a fazer, se obrigou a fazer. Então quando a nossa irmã disse aqui, não pode ser por emoção não, irmão. Tem que ser, pensar muito bem. Você fazer um propósito com Deus de ser fiel a Ele, uma aliança com Ele, irmão, o negócio é sério. Você pode ficar 20 anos na igreja e perder a salvação, porque nós temos que ser fiel, fiel que cumpra aquilo que se obrigou a fazer. Glória a Jesus, pega a visão aí. E nós precisamos ser fiel. Noé então, Deus achou ele reto, fiel, no meio de um povo corrompido, e chamou ele para a salvação. Conhecemos a história. Foi salvo ele da tua casa. Glória a Deus. Vamos entrar aqui. O que significa fidelidade? Fiel vem do quê? Nós precisamos ser fiel e vem de fidelidade, né? Fidelidade é constância nos compromissos assumidos com outrem. Fidelidade é constância, amém? Nos compromissos que assumimos com outrem. Se nós temos que ser fiel constantemente nos compromissos que assumimos com pessoas, imagine com Deus. Fidelidade então não é um mês ser fiel, Marcelo, 2 meses ser fiel, 1 ano ser fiel. Não, é uma constância. Se eu aceitei a Cristo e abri a minha boca para falar, vou ser fiel até a morte, eu preciso ser constante nessa fidelidade, naquilo que eu assumi com Deus, que eu me obriguei a fazer, a não ser que eu não tenha mais saúde para isso, Deus vai entender, mas enquanto eu estou em pé, enquanto a minha mente está boa, enquanto eu tenho vigor, eu preciso viver nessa constância de
fidelidade. Que fidelidade é isso, irmão? É constância nos compromissos que assumimos com o outro, hein? Glória a Deus. Quem é fiel, diga amém. Oh, glória. Isso, fala aí, irmão. Se você não for, vai ser a partir de hoje. Se você valorizar a sua salvação e saber que, né, o reino dos céus existe, vai acontecer, vai ter um arrebatamento, você precisa entrar por essa fidelidade. É ser fiel. E não é fácil não, hein? Por isso que eu prego que a salvação é tomada o quê? A força, presbítero. Tem que pagar preço. Alguém pensa assim, então não é no tempo da graça, é mamão com açúcar, é light o evangelho. Não, aqui eu não prego isso, irmão. É tomada a força, é guerra, é batalha. Você tem que suar, meu irmão. Para ser fiel, você tem que pagar preço, irmão. O negócio é sério. Você tem que marchar no mistério mesmo. Senão você não consegue, não. Tem que estar envolvido com o mistério. Glória a Deus. Vamos então, irmãos. Fiel que cumpre aquilo que se obrigou. Eu dei um exemplo aqui na introdução de um casal, né, de famílias, parentes, filhos, e com o Senhor não é diferente. E nós precisamos ser fiel a Deus. Quantas pessoas elas são fiel por um tempo, Jaco Felipe, mas quando acontece algo, ela deixa de ser fiel. Na fidelidade, o significado dela é constância nos compromissos. Ou seja, eu não posso parar de ser fiel. Olha para o seu irmão e fala assim: você não pode parar com a sua fidelidade. Fala, passe o que passar, aconteça o que acontecer. Fala, vem vento, vamos mexer com a igreja. Vem tempestade, vem deserto, tem barreira, tem muralha de Jericó, tem um mar para você passar, irmão, mar vermelho, mas você continua o quê? Fiel. É isso que está acontecendo aqui nesse ensinamento, que nós estamos entendendo. Não importa o que acontecer, você tem que permanecer fiel. Os discípulos foram fiel até a morte. Só Judas, né? Excedendo Judas, todos os discípulos foram fiel até a morte. E os irmãos sabem como cada um morreu e a perseguição ao qual eles passaram, mas não deixaram de ser fiel a Jesus. E nós precisamos continuar sendo fiel com aquele que nos chamou. Glória a Deus. É muito forte falar sobre esse assunto. E eu queria ler alguns versículos agora. A Bíblia diz, irmão, que nós temos que ser fiel aqui até, de vez em quando só, é até a morte, até o fim. Tem que ser fiel até o fim. Mas fiel em quê, pastor? Aí que fica, né, aquele mexendo na cabeça, né? Fiel em quê que eu tenho que ser? Irmão, é em tudo. A Bíblia diz que é em tudo. Em tudo que Deus te chamou, te ensinou e pede para mim e para você, eu tenho que ser fiel. Fiel a Ele. Porque no relacionamento a gente tem que ser fiel em tudo. Não é verdade? No relacionamento tem também relacionamento. Tem várias áreas da vida, não tem no relacionamento? Nós temos que ser fiel. Quando alguém descobre no relacionamento que o outro foi infiel em alguma área, o que acontece? Briga, Iracema, discussão, é ou não é? Em qualquer área que um casal foi infiel com o outro, escondeu alguma coisa, não compartilhou, fez sem conversar, escondeu, e quando vem à tona, quando a pessoa passa a saber, ela fica o quê? Desconfiada. Ela perde a confiança naquele cônjuge, porque aquela pessoa traiu ela de uma forma ou de outra, fez sem falar, sem conversar, escondeu alguma coisa, e isso, a pessoa fez um propósito lá no casamento, que era para ser fiel em tudo, até que a morte nos separe. Escondeu dinheiro, não falou que tinha. A mulher pediu para comprar uma saia nova, e ele falou: não tem dinheiro, Maria, não tem. Você sabe que eu não tenho. Não fica me apoiando, não me aporreando, não. Eu não tenho. Eu ganho pouco, Maria. Sai do meu pé. Maria. E tá o dinheiro lá guardado, irmão, fazendo a poupança gorda. Glória a Deus. Daqui a pouco ele vai e compra a lambreta.
Porque o propósito dele é comprar a lambreta, Marcelo, não era a saia da Maria. Aí a Maria fica doida, tá vendo? Me deixou com a saia velha, 2 anos com a saia só, para comprar uma moto e para mim nada. Essa mulher perde, né, o respeito, ela perde tudo em você, perde a confiança. Ó, como é que é o negócio? Assim também é o nosso Senhor. Quando você retém o que é dele para fazer a sua vontade, ter as suas coisas e não passa para ele o que é dele. Pegou a visão já aí? Glória a Deus. É forte, né, irmão? Mas vamos ler agora alguns versículos por fidelidade, para não ficar só nas minhas palavras aqui, e a hora passa muito rápido, né? Bíblia aberta aí, vamos ler primeiro Mateus 24, 45. Só dando uma introdução rápida aí, agora tem que correr com os versículos, não dá nem tempo. Os versículos machucam a gente. Glória a Deus. Mas é bom, irmãos, a gente meditar e ver que a gente está errado, tem que se acertar, tem que ser fiel. E não é fácil, né? Quando a gente desanda, perde o controle das coisas, demora um pouquinho para acertar, mas o importante é você ter o desejo e saber que precisa acertar a situação com o seu Deus, para voltar a ser fiel como você era antes, com o seu Senhor, em todas as áreas, no seu ministério, naquilo que você se obrigou a ser, a fazer com Ele. Entenda que isso é significado, né? O significado é que cumpre aquilo que se obrigou. Se você não cumpre, você é infiel. Tem que cumprir. Você não cumpre, você é infiel. E os infiel não vai estar com Ele, não vai andar com Ele. Amém? É a Bíblia que diz, não é eu não. Mateus 24, 45, olha o que diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Uma pergunta, a resposta vem: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Bem, então é até a volta de Jesus. A fidelidade que você assumiu com o seu Senhor, em todas as áreas que você aprendeu, é até a volta de Jesus. Bem-aventurado o servo que o Senhor encontrar assim quando voltar, sendo o quê? Fiel em tudo aquilo que você prometeu, né? E se comprometeu a ser fiel, a cumprir. Então, quando eu paro de cumprir, eu estou sendo infiel. Não dá para correr, você percebe, irmão? Ô, irmão, já vi cada coisa na igreja. O obreiro chegar em mim assim, ó, eu vou dar uma parada, vou parar de cumprir meu ministério. É infidelidade. Vou colocar minha cabeça no lugar, eu vou orar. Quem tem que orar para fazer a obra, irmão? Olha, o obreiro falar isso aí é assustador. O obreiro chegar no pastor e falar: eu vou orar para me fortalecer primeiro. Irmão, você já se cumpriu, se obrigou a ser um obreiro da obra. Não tem como voltar atrás, correr, parar, pensar: eu vou orar para ver se é verdade, se pode. Não existe isso, irmão. É infidelidade sua isso aí. Porque se o Senhor voltar, olha aí, se Ele voltar a buscar a sua noiva e achar você fiel, você vai subir. Mas se achar você parado, estagnado, pensando na vida, se vou colocar a mão, se vou ajudar a obra, o seu inferno te aguarda, meu irmão. Aprenda isso aqui hoje. Não faz mais comigo não, eu fico assustado com isso. Chegar e me falar assim: eu vou dar um tempo na obra. Ah, irmão, não tem tempo na obra. Você entrou na obra então? Desejou a obra? Queria a obra? No dia da unção você pulou, correu na igreja. O que é isso? Eu sempre falo isso quando vão ungir os irmãos. É uma alegria tão grande que eles pulam, sapateia, corre, fala em língua, profetiza. Sabe quando eu fui ungido, irmão? Eu senti o peso da responsabilidade. Da vez que eu era ungido, eu chorava, pedia: Jesus, é muito difícil esse negócio, o cargo é pesado, me ajuda. Eu chorava, irmão, de temor a Deus. Olha aí, é forte, nação. É forte que a gente pega, porque quem está assumindo um compromisso com Deus tem que fazer o quê? Cumprir. Isso nós temos que tornar o quê? Fiel. Se Ele voltar e achar eu parado, eu estou fazendo o quê? Sendo infiel na obra. É o texto. E sabe quem escreveu isso aqui, irmão? O meu Jesus. Isso que é difícil.
Não foi inventado. É Jesus que escreveu isso aqui, contou parábola dessa maneira. Vou ler de novo, ó. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Quem que é? Que o Senhor constituiu sobre a sua casa? É para nós. Glória a Deus, para dar sustento ao seu tempo. Uma pergunta. Aí fala, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Ó, morar no céu, irmão. Está falando de salvação, de vida eterna, de morar com o Senhor. Você vai ter posse de todos os bens que é do Pai, que é de Deus. 48. Porém, se aquele mau servo, olha, quem para é mau. Olha o seu irmão, quem para é mau, Felipe. É mau servo. Não quer fazer mais, não quer servir mais. É pesado, né? É doído o negócio. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá. Ou seja, vou parar um tempo, vou dar uma bagunçadinha, vou fazer uma festa, vou ter poder sobre os outros. Ele vai demorar mesmo? Aí se ele chegar. Está escrito aqui, ó. Versículo 49. E começou a espancar os seus conservos. Olha aí. E a comer e a beber com os bêbados. Deu uma aprontadinha. Não vai voltar agora mesmo, vou dar uma saidinha, beber um pouquinho, fazer uma baguncinha por aí, espancar os conservos que estão na fé. Glória a Deus. Porque não vai voltar agora, ele vai tardar, né? Mais ou menos assim. Versículo 50. Virá o Senhor daquele servo num dia que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Que lugar que é esse, irmão? É o inferno, meu irmão. O negócio é pesado, não é? Para quem crê. Então, se você assumiu um compromisso com Deus, se obrigou a ser fiel, não tem esse negócio não, irmão. Para com isso aí. Ô pastor, mas estou com problema. Ué, e daí? Eu estou nervoso, não quero nem saber. Estou trabalhando muito, também não quero nem saber. Você fez um compromisso com o seu Deus. Glória a Jesus. Estou cansado, vou dar um tempo. Não tem tempo no Evangelho, irmãos. Jesus não deu tempo, o discípulo não tem tempo. Não cai nessa conversa fiada do diabo não, irmãos. Glória a Deus. Simão está aprendendo aí? Porque chegarem em mim falar sobre isso, mas não vou aceitar não, vou ficar mais quietinho não. Eu fiquei quieto, mas não vou ficar mais não. Eu vou ser mais duro com as palavras. Você vai para o inferno. Mas é verdade, eu não falei de ter falado. Porque hoje você fala, as pessoas ficam acusando, você está apontando, está pressionando eu para não sair da obra. A verdade é essa, vai para o inferno. A gente não fala porque com medo de resposta das pessoas, porque sai falando mal do pastor, que o pastor jogou no inferno, está me acusando. É a palavra que está falando, irmão. Se vir agora, eu vou falar isso, vai para o inferno. Glória a Deus. É, irmão, não vem, fala, eu não vou mais não. Não vem mais não, faça essas conversinhas não, irmão. Glória a Deus. É o texto, não é forte o texto? Nós estamos no texto da palavra de Deus, e quem escreveu foi o Senhor Jesus. Ele disse isso, falou com o discípulo escreveu. Mais uma referência aí, uma página para frente, Mateus 25, fala da parábola dos talentos. Amém? Olha Mateus 25 e versículo 21, para os irmãos entenderem aí o que está escrito. O que escrito está, né? E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Lá embaixo tem o servo infiel, né? Mas aqui o servo fiel vai entrar na onde? No gozo do seu Senhor, na alegria do céu. Mas tem que ser fiel, irmãos. Sabe o que o Senhor falou assim? Seja fiel no pouco. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Tem crente, irmão, que ele fala assim: não dá para ser fiel não, que eu tenho muito pouco. Ele fala, tudo ele tem pouco. Eu ganho pouco. A minha casa é só 2 cômodos e um banheiro. Ele fala assim. Eu tenho pouca roupa. Eu tenho pouco sapato. Irmão, é no pouco que você tem que ser fiel.
Porque a Bíblia diz que se você não for fiel no pouco, você não vai ser no muito. Vamos ler esse texto depois. Você começa sendo fiel no mínimo, no pouco. Aí o Senhor fala, vou te colocar na onde? No muito. Essa parábola os irmãos conhecem, né? Que aquele que enterrou o talento, que não fez nada, né? Perdeu até o que tinha, ele pegou e deu para quem? Para quem foi fiel. E fala de salvação também, irmão, aqui. Então fala para o seu irmão, seja fiel no pouco. O importante é ser fiel. Na sua pouca força, no seu pouco dom. Porque alguém fala, irmão, esse dia eu conversei com um rapaz, ele falou assim, se eu tivesse o dom que esses irmãos tinham, ó, saiu da igreja já. Saiu da igreja, não está nem aqui mais. Ó, se eu tivesse o dom que aquela irmã tem, que aquele irmão tem, nossa, e fica assim mole, faltando no culto, cadê o irmão? Nem na igreja não está mais. Se eu tivesse, ele tem algo, mas não era fiel nem no pouco que ele era. É fiel no pouco, irmão. Se você for minguinho do corpo, fiel. Se você for dedão positivo, fiel. A fidelidade é para todos, porque a salvação ela é individual. Glória a Deus. Lucas 16:10, para confirmar isso aí. É muito texto, hein, irmão? Já pulamos aqui. É muita coisa sobre fidelidade, hein? E a gente não consegue ser, não pensa, não luta para ser. Lucas 16:10, eu falei, mas vamos mostrar no texto aqui. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Glória a Deus. Então, irmão, quem é infiel no mínimo, ele não vai ser. Mas quem é fiel no mínimo, ele vai ser no muito também. Glória a Deus. Então essas pessoas que falam assim, não dou dízimo não, porque eu só ganho 100, Marcelo. Eu só ganho 100 reais. Dá só 10 só. E 10 me faz falta. Ou seja, 10 reais o seu coração fica preso. Imagina se você pegar 10 notinhas verdinha de 100. É isso? A verdinha? Você começar a tirar do caixa lá e cuspir aquelas 10 notinhas e você ficar folheando. Meu Deus, mas levar para o altar 10 dessa? Se um 10zinho você prende o coração, trava. Mas não dá porque só ganha 100. Vai faltar o pãozinho francês de manhã. Olha aí. Não é no pouco, irmão, não vai ser no muito. Quando o negócio crescer, você não vai conseguir, não. Então comece sendo fiel no pouco. Num realzinho, no 5 real, 2 real. Para Deus colocar você no muito e você ser fiel. No muito você percebe que o ensinamento de Jesus não é quantidade, é fidelidade. Não é quantidade, não é o quanto você dizima, o quanto você oferta, o quanto você se doa, o quanto que é a sua adoração, é fidelidade, né? Em tudo. Alguém, irmãos, dá uma adoração perfeita, alguém não, mas seja fiel em tudo. O texto é muito bem claro, né? Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem não é, quem é injusto, não tem como ser. Tem que ser transformado, tem que entender a palavra. Glória a Deus. E nós temos que ser fiel. Amém? Porque Deus pediu, você aprendeu, você sabe. Se você tem a certeza disso, aprendeu, confia nisso, você precisa ser fiel em tudo. E no pouco, não importa quanto, tem que ser fiel. Porque os fiéis herdarão a terra. Os infiéis não. Vamos ler os versículos aqui então. Marcos 13:13. A hora passa de rápido demais, irmão. Aqui fala de uma perseverança também, que é a mesma coisa de fidelidade. Amém? 13:13. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, que também significa ser fiel até o fim, se manter na fé até o fim, esse será salvo. Percebeu? Que a fidelidade então é constância, não é só por momentos, por mês, por ano, é até o fim.
ou seja, vai vir perseguição, vai vir calúnia, sereis aborrecidos por causa do nome de Jesus, vão te aborrecer, e você continua sendo o quê? Fiel. Vão mexer com a sua fé, falar mal da sua fé, falar mal de tudo, do seu Jesus, mas você permanece o quê? Fiel, porque você deu uma palavra, você se obrigou a ser fiel, e se não for fiel, não tem salvação. É forte, né? O negócio é sério, irmãos. Vamos ser fiel ao nosso Senhor, porque Ele foi fiel conosco. Ele não voltou para trás, não deixou a cruz, Ele foi até o fim, e nós precisamos ser fiel até o fim. Louvado seja Deus. 1 Timóteo 3,11 fala que as mulheres têm que ser fiel em tudo. Pode ler lá, 1 Timóteo 3,11 diz que as mulheres têm que ser fiel em tudo. Os homens também têm que ser fiel em tudo. É fiel em tudo que eu aprendi, que Deus manda fazer, eu tenho que ser fiel. Aquilo que Ele não manda fazer, que não pode, desagrada dele, eu também tenho que ser fiel. Amém, meus irmãos? Fala para o seu irmão assim, ó, vamos lutar para ser fiel. Glória a Deus. Deixa eu entrar no assunto aqui, irmãos, que a gente entra muito pouco, fala muito pouco, eu ensino, eu prego, mas eu tenho essa fé, eu aprendi assim, eu aceito isso, eu tenho ensinamento preparado profundo, por mais que estão despregando isso hoje, estão falando que isso não tem nada a ver com a salvação, mas é uma fidelidade, se a fidelidade salva, a infidelidade não salva, nem tudo. Estão despregando, o que você ia falar? Diz-me oferta. Ué, se eu aprendi que eu tenho que ser ofertante na casa do Senhor, dizimista, eu aceitei, eu criei nisso, a não ser que você não crê. Eu entendi que foi Deus que mandou ser fiel nesta área, e eu não sou, estou sendo o quê? Infiel nessa área, eu vou ter salvação? Ó, irmão, o negócio é sério, é coisa de você pensar. Eu aprendi o evangelho assim, não aceito outro tipo de ensinamento, já quiseram fazer minha cabeça, tem um monte de pastor despregando, um monte de bispo, ex-pastor, desigrejado, ensinando que não tem base, tal, mas eu sempre vou encontrar base. Só porque, se uma pessoa ela não consegue ser fiel no dízimo, que só pede 10%, ela está presa com alguma coisa. E essa pessoa praticamente ela não vai conseguir também ajudar a igreja de alguma forma. Alguém consegue, mas eu conheço membros aqui da igreja, eu conheço, sou pastor, o pastor conhece a da ovelha, ele não dizima, mas também não oferta. O carnezinho da obra, da compra do terreno, não pegou, da construção, não pegou. Então vamos supor que o dízimo não tem nada a ver, mas eu não contribuo com nada, eu nem oferto, nem ajuda a comprar o terreno, nem a construção, nem o acabamento. O que eu sou? Completa aí. Infiel o quê? Avarento. Os avarentos em Apocalipse está na lista que não vai herdar o reino dos céus. Os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos, os avarentos não vai herdar o reino do céu. Ou você ajuda a obra ou o inferno te aguarda. Essa é a pergunta, a resposta para você. Pegou ou não pegou? Dói ou não dói? Ou você abre a mão ou o inferno te aguarda. Porque para o diabo você abrir a mão, não tem como, irmão. Para o diabo você abrir a mão. Para o diabo você bebia, você fumava, você prostituía, você ia para a zona, você que é homem, e eu não ia. E para Deus você não quer abrir a mão? Seu miserável. Me pergunta e fala, estou falando pesado agora. Avarento. Você comprava um monte, você gastava, bebia, fumava, o seu salário inteirinho na bagunça. Agora o seu Deus que te ama só pede para devolver 10%, você não quer devolver? Não crê, não aceita? Está assim de crente, irmão, mas não é pouco não, agora estou despregando, está aumentando, irmão, metade da igreja não dizima mais. Eu sou pastor da igreja, você vai perder a salvação por causa de 10%? Porque ser fiel no mínimo? Pensa bem, irmão, olha, o negócio é assustador, hein? Pensa bem se você é crente salvo mesmo.
Se você ama a obra de Deus, ainda bate no peito, eu amo a obra. Pastor, conta comigo. Conta nada, irmão. Ama a obra coisa nenhuma. Larga de ser hipócrita. Quem está me ouvindo aqui, ó. Não, mas a obra tem outros meios. Que meio, irmão? Não tem meio não. Meio de contribuição é oferta e dízimo. O voto não tem na base bíblica não. Mentir para você, enganar você. Não, a verdade é isso. É dizimar, ofertar e contribuir com Deus põe no seu coração. Quem aqui gastava 80% do seu salário na bagunça? Alguém pode se manifestar aí? Você gastava, Douglas? Vamos passar aqui o... conta comigo. Uma pessoa, eu não tive esse problema, graças a Deus, meu problema foi outro. Mas uma pessoa que bebia e fumava. Já pensou a pessoa que bebe, fuma e ia para as baladas, para as bagunças? Para casa das irmãs que a gente fala, das tias. Das primas, né? Oh, meu Deus. Alguém frequentava a casa da prima, era viciado na casa da prima. Você quer ver? Alguém sabe o valor de um maço de cigarro? Não é pecado falar não, talvez vocês saibam, alguém na família fuma. Quanto que é, irmão? R$7? Do mais fraco. Tem o mais caro, né? Na minha época eu lembro que o Hollywood era caro. O Arizona, nem sei se tem mais isso. Aí vamos fazer uma conta aí de R$8 o maço de cigarro. Tem pessoas que fumam 2 maços. Tem ou não tem? Conhece alguém assim? Lá no meu serviço tem. 2 maços por dia, dá quanto? R$16. Numa semana faz que é bom de matemática, dá quanto? Aí Cris, faz a conta. Vamos fazer, não, é culto de ensinamento, você tem que converter, não é possível. Nós saímos aqui convertido, fiel a Deus. Por mês. Agora mês. Só de cigarro 504. Quem ganha 5 mil aqui? Está nadando na benção? Então o cara ficava devendo, Marcelo. Se pendura aí no bar. Alguma coisa ele fazia. Só o cigarro. Imagina quem bebe e paga para o amigo ainda. Que a gente paga para o amigo para ficar bem visto, né? Chegava ali no balcãozão, assim, encostava, desce mais uma. O amigão chegou aqui, desce mais uma. E você pagava para o amigo. Não faz a conta, irmão. Cigarro, bebida e prostituição. 100% do salário ia embora. Aí Deus te ama tanto e mudou o quadro. Eu vou te salvar, vou te libertar, vou cuidar da sua vida. Só me devolve 10. Não está pedindo para devolver, sabe? Devolve só 10. Tornai para mim que eu tornarei. Ó o que Deus fala. Não é pedir para você, é chamar a atenção da sua fé. Tornai para mim que eu torno para vós. E estão despregando o evangelho. É sério, irmão. Já pensou? Por isso que os crentes têm que ficar bem de vida. Porque Deus só pede 10. Você para de fumar, de beber, você casou, agora tem uma mulher na sua casa. Não vai mais lá não, varão. Olha aí. Agora sobra dinheiro, irmãos. É só 10%. E alguém é murrinha, não quer doar, não quer entregar, não quer ser fiel. E fala que ama a obra, ama Jesus. Me perdoe falar, você não ama Jesus. Não ama a obra. Glória a Deus. Estou pregando, viu, irmão? Não estou acusando vocês aqui, não. Estou pregando. Agora, se você está desse jeito, pega para você aí. Eu sei que eu estou pregando aqui, tem um monte de irmão fiel, me perdoa, eu não sei falar às vezes. Tem um monte de irmão fiel aqui, mas eu preciso pregar. Glória a Deus, porque tem pessoas que estão assim, irmão, desviando dentro da igreja, parando de ser fiel. O inferno te aguarda. Você vê que a fidelidade não é valor, é fidelidade. Não importa. E diz, irmão, é tudo que chega na sua mão. Não importa, você ganhou R$100, R$10 da obra. Amém? Ganhou R$10, R$1 o seu dízimo. É no pouco que você seja fiel. Glória a Deus. Olha para você ver como é que gastava. Eu conheci pessoas, amigo meu, que pagava carnezinho do carnaval, Iracema. Não sei se isso é verdade. Sabe essas escolas de samba que existe aí? Eles ficam pagando carnezinho para fazer as fantasias. Para quando chegar o dia do evento, o dinheiro já juntou para comprar aquela fantasia. Porque ele precisa sair na passarela lá. Eu conheci pessoas, mas para jogar bola também tinha que ajudar o time. Comprar uniforme, comprar chuteira.
É ruim de bola, tem que pagar para jogar. É lá onde eu morava, tinha um rapaz que jogava só porque ele bancava o time, que era ruim. Aí não podia deixar ele de fora, né? Comprava camisa, comprava chuteira. Aí o técnico tinha que escalar ele, mas ruim. Só um quebra-gelo, né? Porque o negócio aqui é doído. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que nós precisamos ser fiel também nos dízimos e nas ofertas. Em que me roubais? Né? Esse texto, alguém fala, não, mas é para o sacerdote, é para os profetas, é na antiga aliança. Eu aprendi em Apocalipse, irmão, acho que capítulo 1, versículo 6, que nós somos Jesus nos fez sacerdote e profeta. Aí eu creio nisso, acreditei. Você não acreditou, você não pode tomar posição, né? Jesus nos fez sacerdote e profeta, então Malaquias é para mim. Aí, Marcelo, como é que quebra as coisas? É para mim, livro de Malaquias, porque Jesus me fez sacerdote e profeta. A Bíblia é viva e eficaz, como é que é para outros, só para a época? Os irmãos entendem isso, irmãos? Fala para o seu irmão, vamos ser fiel. Glória a Deus. E tem que ser de coração, tem que ser de coração aberto. Então nós temos aí em Coríntios, nós temos 2 textos em Apocalipse, dizendo que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Então você pode receber um dom de Deus, ser um bom pregador, um bom profeta, um bom levita, tudo que você pensar, irmão, dons Deus dá, mas se você não partir por fidelidade, você vai perder a salvação. Glória a Deus. Estou falando sobre fidelidade, não tinha como não entrar nessa área. Glória a Jesus. E é ser fiel até a morte. E alguém me fala, uma vez teve um presbítero, eu tenho que contar essas coisas que vêm na minha cabeça, né? Chegou em mim, pastor, esse mês não vai dar para dizimar não, senão vai cortar a minha luz. Pergunta, cortou ou não cortou, pastor? Cortou. Mesmo sendo infiel. Ele falou que não ia entregar, porque senão tinha que pagar a luz, ia cortar a luz dele. Presbítero ainda, irmão, deixou de entregar o que é de Deus, a CPL foi lá, CPFL, cortou a luz. Se ele acreditasse e colocasse no altar lá de Deus, Deus ia abrir uma porta, ia abençoar, né, abrir uma porta, fazer um biquinho a mais, só que aí o irmão tem que trabalhar, né? Deus faz a parte, Deus abre a porta. Tem irmão também que não quer trabalhar, irmão. Talvez você ganhe pouco, mas Deus abre outra porta, você não quer trabalhar em 2 serviços, você não quer fazer um biquinho a mais. Esse que é o problema. Que Deus abre a porta, Ele abre. Pastor, só ganha 2.000, só 1.500, e vai cortar a luz se eu entregar o dízimo. Não se acredita, entrega, Deus abre uma porta, um biquinho de domingo, e cai 100 no bolso, mas você não vai. Eu trabalhar domingo? Eu trabalhar feriado? Eu sou servo do Deus Altíssimo. O meu Senhor trabalha todo dia, Ele falou. Deus trabalha, Ele falou, o meu Pai trabalha todos os dias. E trabalho não mata ninguém, irmãos. Acho que eu passei não sei quantos anos trabalhando, né, Cristo? Eu parei agora, né, trabalho domingo. Mas não sei quantos anos trabalhando, domingo e feriado na Equipesca. Eu perdi a conta, muitos anos. Eu não sabia que era folga. Porque eu aprendi na palavra, já aprendi com meu pai. Aí Deus falou que ele também não para, então vamos embora. E não morri. E estou saudável, estou abençoado. Glória a Jesus. Mas o crente que é preguiçoso vai ter com a formiga. Glória a Deus. Preguiçoso não vence, irmão. Tem que ralar, tem que trabalhar. Glória a Jesus. Os irmãos estão entendendo aí? Vamos para o último versículo aqui para a gente finalizar. Apocalipse 2:10. Irmão, tem muito assunto, hein? Eu já pulei aqui um monte de livro no Apocalipse, sobre ser fiel até a morte. Mas eu acho que está de bom tamanho, né? Para a gente aprender e sair daqui impactado, pensativo e tomar uma posição com o nosso Senhor de ser fiel. Lembrando para os irmãos não esquecer, o que significa fiel? Que cumpre aquilo que se obrigou. Amém? Nós obrigamos a fazer algo, assumir algo. Fidelidade, constância nos compromissos assumidos com outrem. E nós, diante de Deus, né? Já imagina. Glória a Deus.
Esse versículo eu já preguei ele, eu trouxe um ensinamento, uma pregação muito forte, eu tirei 3 revelações fortes aqui, mas vamos ler ele só sobre fidelidade hoje, amém? 2:10 de Apocalipse diz assim: nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então é até a morte. O diabo vai te tentar, vai te acusar, vai te aprisionar, você vai se sentir preso às vezes pelo diabo. Você vai querer fazer e não consegue, vai querer andar e não consegue andar, vai querer conquistar e não vai conseguir conquistar. O diabo está travando as coisas. Olha para você ver: tribulação, tentação, perseguição, mas você tem que permanecer o quê? Fiel até a morte, para você receber a coroa da vida. Se você parar, se você desistir, se você for infiel, acabou a vida eterna para você. Essa é a palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? Deu para entender aí? Fala para o seu irmão assim: que tipo de crente você é? Até engasgou aqui. É fiel ou infiel? Irmão, nós temos que colocar a barba de morro, Diácono Felipe, e ficar pensando nessa mensagem. Que tipo de crente que eu sou? Como que eu percebo e passo a saber que tipo de crente que eu sou? Vem do céu as coisas, né? Eu tenho que fazer o quê? Um exame, irmãos. Eu estou passando por uns exames esses dias aí, esses tempos, né? Fazendo bastante exame aí. Já está tudo bem, mas estou fazendo, tem que fazer, né? Passou dos 50, você tem que fazer um monte de exame. E tem uns exames que é chato, não é? Tem uns exames, irmão, que é difícil. Dá um trabalho danado, irmão. O negócio é sério, tem uns exames chatos de fazer. Chato, a palavra é essa. E a gente vai e faz, não faz? Faz porque quer saber como é que está a situação, quer se preparar, se tiver alguma coisa, se tratar. E com Deus eu percebi que é mais fácil, irmão. Olha, a gente faz uns propósitos loucos, passa vergonha, passa um monte de coisa, né? Nossa, uma situação, cada exame que você faz, arreganha lá, olha que situação. As mulheres, não, percebe? A gente vai e faz, irmã Sandra. Agora, para Deus é mais fácil para a gente fazer um exame. Olha para a palavra, olha para mim, eu olho para mim individualmente, olha se eu estou fazendo a vontade de Deus. É fazer uma consulta com quem? Com o doutor dos doutores, irmão. Tem que examinar a minha vida, se eu estou bem com Deus ou mal com Deus, fiel ou não fiel. É olhar para dentro de nós, irmãos. Não é assim que na Santa Ceia a gente faz um exame, examina se pois o homem a si mesmo, depois come e bebe. Assim também tem que fazer um exame. Eu tenho que parar um pouquinho, irmão, e começar a pensar na palavra. Será que eu estou sendo fiel nessa área? Eu sou um pastor, eu sou um obreiro, não sei, eu sou um diácono, eu sou evangelista, sou um presbítero, eu sou um levita, eu sou um membro do corpo de Cristo, eu sou a mão de Cristo. É imaginar. Estou sendo fiel. É fazer um exame, irmãos. Não dói nada. Não dói, o exame com Deus não dói nada. É você examinar, pensar na palavra e falar: vou praticar essa palavra. Eu vou aceitar, vou largar esse mundo do inferno aí, vou começar a ser fiel ao Senhor. E tem exame que gasta, não gasta, quem não tem convênio? Olha aí. E na obra, tudo aí se relaxa. Então, irmão, vamos precisar fazer um exame com o doutor dos doutores. Então, escute isso. Para acabar agora, tem 3 tipos de crente, rapidinho, né? Tem o crente que ele é observador. Como que um crente observador vai ser fiel? Jamais. Aquele crente só fica observando, só filmando. Vamos ver se esse irmão, vamos ver se essa irmã, vamos ver se esse pastor é de Deus mesmo. Vou acompanhar ele uns 10 meses para depois eu ver se eu fico nessa igreja. E vai observando, 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 observando. Quem observa não faz, quem observa não pratica. Como é que vai ser fiel? Aí tem um crente envolvido que ele fala assim: agora eu estou envolvido, eu sou fiel. Também não é. Lembra de Ananias e Safira? Ananias e Safira? Lembra deles?
estava envolvido no projeto da igreja primitiva. O projeto era o quê? Que todos tinham que vender sua propriedade e depositar os pés dos apóstolos. Ele estava envolvido com o projeto, mas venderam, mas só deu o quê? Uma parte. Não trouxeram, não foram fiel, foram o quê? Infiel. Estava envolvido com o projeto, envolvido com a obra, mas só fez pela metade. Então envolvido faz pela metade. O que é isso? Ele entra, mas não é fiel. Ele participa de alguma coisa. Eu estou envolvido com o grupo X, com o grupo A, com o grupo B, mas ele leva relaxadamente. Ele vem quando quer, participa quando dá certo. O envolvido até dizima, irmão. Um mês ele dizima, o outro mês não dizima. Dizima 3 meses, depois ele para. Ele faz a obra também por algum tempo, mas ficou triste, ele encosta a ferramenta. Esse é o crente envolvido também, não tem jeito, não é bom. Olha o crente bom então, é o crente participante. Ele participa a todo momento, ele participa a toda hora. É o crente que participa das coisas divinas, das coisas de Deus. Tem culto quarta, ele está participando. Tem culto sexta, está participando. Tem culto sábado, está participando, está adorando, está glorificando, está fazendo a parte dele como membro do corpo de Cristo. É para orar, vamos orar. É para ofertar, vamos ofertar. É para dizimar, vamos dizimar. É para abraçar, vamos abraçar. Para pular, vamos pular. Ele participa de tudo. Esse é o crente fiel. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Então não dá para ser crente, irmão, né? Observador não, e só envolvido é pela metade. E aquele que fala assim, eu não vou me envolver não, eu quero ficar na minha. Irmão, vai ficar na sua aí. Quando a trombeta tocar, ele vai ser arrebatado, vai ficar o quê? Na sua, no que o cantinho, deslocado na cadeirinha ali, ó. Já pensou acontecer hoje o arrebatamento? Tocar a trombeta, fica só o paletó do Sidney aqui, que os desenhos por aí falam assim, né? Fica só o paletó, cadê o Sidney? Aí aquele que fica na dele, tá ali, ó. Aí ele olha, cadê o Felipe? Cadê o pastor? Eu estou aqui na minha. Deu para os irmãos entender? Eu não estou para apontar ninguém, que eu estou ensinando a palavra, irmãos, né? Eu ensino com alegria, mas é sério, é muito sério. Nós ouvimos aqui nesta noite. Vamos nos esforçar para praticar a palavra, para ser fiel ao Senhor. Ó, diga a você, se alguém te trair, né, Cid? O que acontece? Imagina, a gente é casado, irmão, nem pensa nisso. Já pensou a gente que é casado, que dá vida um pelo outro, né? Porque casado é isso, né? Você dá vida um pelo outro, não é verdade? E vida de 20 anos, alguém 30 anos se doa um para o outro e trabalha com aquele propósito, tanto a mulher como o marido. Daqui a pouco o diabo entra nenhum e faz aquele regaço. Imagina a sua mente. Você acha que Deus não pensa assim, também não sente isso? Quando eu tomo a decisão de trair o meu Deus, ser infiel com Ele, é muito sério, né? Eu fico assim, irmão, imaginando, falando, eu não posso fazer isso assim. Fala para o seu irmão assim, você não pode fazer isso com Deus. Fala, não faz com o seu Jesus não. É doído, né? Não seja infiel com Ele não. Irmãos, onde eu vou afinhar minha cara se eu faço com Jesus? Aonde eu vou afinhar? Tem que ser igual um tatu, fazer um buraco e entrar lá dentro. Vamos orar em cima dessa palavra? Meu Deus. Douglas, vem aqui orar, Douglas, me ajuda aí a orar. Você vai orar, você tem dom para oração, vem aqui. Vai levar a igreja em oração. Vem aqui, filho. Você vai orar. Não, o Cristo não, você mesmo. Vai chegar o dia do Cristo. Vamos orar em cima da palavra, vamos orar junto, deixa eu orar sozinho não. Ele vai orar em cima da palavra. O que é a oração? Pedindo ajuda para o Espírito Santo, irmão, nós somos falhos. Deus ajudar a igreja, ajudar você, ajudar o pastor, ajudar o presbítero, para ser fiel até a morte. Ora aí. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, ajuda, Senhor, a sua igreja, Senhor, a permanecer fiel, Senhor. Senhor, somos falhos e pecadores, ó Pai, mas com a sua presença conseguimos chegar lá, Senhor. Senhor, abençoe. Oh, meu Deus! Ajuda, Senhor, a tem misericórdia da minha alma, meu Deus! as nossas
Me ajuda a ser fiel, meu Deus. Senhor, seja fiel, Senhor. Glória a Deus.